Saudações a todos, aqui é o Gabriel Matosinhos e sejam bem-vindos a mais uma aula da Cripto, Escola de Trade. Antes de começar essa aula hoje, na verdade não é bem uma aula, e sim uma explicação de como que estamos no mercado agora, né? O que aconteceu nesse mercado nos últimos dias e o que pode vir a acontecer. Quem acompanhou o TradingView viu a minha aula sobre o acompanhamento das altas e o que geralmente acontece nesse momento. Então, para quem não viu ainda, eu vou estar deixando o link na descrição. E quem ainda assim está com preguiça, eu vou estar explicando agora o que geralmente acontece. Aqui eu já separei o gráfico do Bitcoin. E antes, como eu tinha falado nas outras ideias, a gente já tinha um crescimento de volume, que era uma divergência que a gente chama, né? Que é quando você tem um volume muito baixo para queda, enquanto ainda assim o preço continua caindo. Então a gente viu isso acontecer aqui nesse ponto, né? Justamente quando a gente estava ali na faixa de 7.200, a gente viu que a gente chegou no nosso pico de venda, e aí logo depois desse pico de venda, nosso volume de venda caiu, o volume de compra subiu, e mesmo assim o preço continuou caindo. Peraí, o que estava acontecendo? Quando a gente tem esse tipo de divergência, que eu estou falando aqui, é um indicativo de um movimento de reversão. Por quê? Porque você tem um indicativo de volume de vendas está diminuindo, você pode ter ordens grandes? Pode. E foi o que aconteceu. A gente saiu de 7.200 aqui, a gente chegou a bater 5.700. Um preço que a gente não tinha batido ainda desde o início da correção. Porém, se você der uma olhada, foram ordens que jogaram esse preço para baixo, ordens muito grandes. Porém, o volume foi pequeno. O que eu digo com volume pequeno? Não houve uma movimentação tão grande para fazer esse preço descer. Diferente das outras quedas, em que a gente teve realmente volumes grandes de queda, fazendo com que esse preço caísse. Entenda, isso foi explicado lá na aula, né, na ideia, que qualquer movimento seja do Bitcoin ou de qualquer altcoin ou qualquer ativo, bom, pelo menos a teoria é que ele é antecedido por um crescimento de volume, ou seja, o mercado é formado de milhares de pessoas. Quando essas milhares de pessoas começam a se movimentar, tanto para compra quanto para venda, isso gera um aumento de volume. Quando gera esse aumento de volume, você tem as variações de preço. Então, é algo bem lógico, né? Então, quando você tem aqui uma divergência, igual foi falado, quando você vê que as pessoas elas não estão se movimentando tanto para vender e tem poucas pessoas vendendo, espera aí, tem alguma coisa de errado acontecendo e tem alguma coisa, assim, uma reversão bem próxima de acontecer. A gente vê isso para os dois lados, a gente vê isso tanto para o caso de divergência, né, de alta, quanto para o caso de divergência de venda. Onde que a gente pode ver aqui, no próprio Bitcoin, uma divergência de venda aqui. Você vê que você teve o pico aqui de volume nesse alto. Ótimo. Depois a gente teve um outro pico de volume igual, só que o preço ele não chegou. Isso se caracterizou um topo duplo aqui, né, que a gente havia falado. E apesar do volume ser semelhante, a gente não conseguiu alcançar. Então isso daqui já dava um bom indicativo para a gente de uma divergência de baixa. Outra divergência que a gente viu aqui é nisso daqui que a gente vê, ó, vou até aproximar um pouquinho mais, que a gente chegou aqui no preço ali de 6.000, né, foi aquele período de março, a gente estava aqui nesse preço, por volta ali de 6.500, 6.800, e aí a gente teve um crescimento de volume, ótimo. O volume cresceu, 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 bateu aqui, ó, bateu em 9.600, fechou em casa de volume aqui. Quando ele chegou a 9.900, quase bateu os 10.000, né? A gente teve o mesmo, na verdade até menos volume do que a gente teve antes quando bateu aqui em 9.600. Então, quando você tem um movimento de volume
isso seria uma divergência de baixa. Quando você tem menos volume aqui, em um período, um candle maior, né, um preço maior, significa que a gente já estava tendo um pouco de movimento aqui, já era um indicativo de que a gente chegaria numa reversão aqui. E a mesma coisa valeu para cá, igual eu estava falando mais cedo. A gente já tinha um fundo aqui, que estava ali em 7.200, e mesmo assim o preço continuou descendo, apesar de que o volume se manteve, né? A gente manteve uma tendência aqui. E aí o resultado foi exatamente a reversão, e agora a gente atinge o patamar, até passou, né, do patamar de volume, a gente chegou num patamar de volume equivalente aqui a 8.700. É um bom indicativo que a gente possa estar ali buscando esse volume futuramente. Espero que sim. E o que isso tem a ver agora com o que eu vou dizer das altcoins? Se a gente olhar para as altcoins nesse momento, elas não acompanharam tanto, né? Diferente dos outros movimentos, principalmente das outras vezes, as altcoins elas continuaram ali em pequenos patamares. A gente pega a TRX como exemplo aqui, que não subiu tanto. A ADA, ela subiu bem. E eu vou falar por que agora. Por que a ADA subiu? Vocês devem ter acompanhado a notícia da Coinbase que estava anunciando listar a ADA, a XLM, a ZRX. Então, quando você tem uma notícia, quando você tem um motivo para que as pessoas segurem aquela moeda, porque é esperado que o preço dela vá subir numa listagem, por exemplo, da Coinbase, quando for realmente anunciado, o Bitcoin, vamos botar aqui que as pessoas estão comprando o Bitcoin. Nisso que elas estão comprando o Bitcoin, se não houvesse um motivo, qual que é o lógico de acontecer? Se você está segurando uma moeda ali, vamos supor que eu estou com Fuleira Coin aqui comprada, e ela não tem perspectiva de subir. O que eu vou fazer? Eu vou vender o que eu tenho para entrar nessa daqui. Entrando nessa daqui, o preço dela vai continuar alavancando, enquanto a das outras moedas vão cair. Agora, quando você tem uma notícia, o que acontece? Você não quer vender ela, porque o preço dela vai subir com o anúncio, com a notícia, qualquer coisa que vier. Então você vai estar segurando, enquanto o preço do Bitcoin vai estar subindo. Então, se o número de pessoas vendendo não aumenta, se o preço do Bitcoin está subindo e aquela moeda está ali parada, a primeira coisa que vai subir, o par dela com o USD, porque o preço dela em BTC não vai cair, então o valor dela em USD vai subir em conjunto com o valor do BTC. Agora, se as pessoas estão comprando e ninguém aqui está vendendo, a tendência é que as pessoas vão observar esse movimento e também vão começar a comprar ela. Então as duas vão subir, de certa forma, em conjunto, né? Isso pode ser facilmente observado com a ADA aqui, que subiu junto com o Bitcoin. Se a gente fizer uma comparação aqui com o SDT, né? Vou até tirar aqui, vou botar um gráfico de linha. Olha o que acontece. O Bitcoin, no momento que ele começou a subir aqui, a ADA subiu junto, e no momento que ele corrigiu, ela corrigiu em conjunto, tá? Então, esse movimento é bem esperado nesse tipo de moeda. Então, você pode estar observando moedas aí, a gente tem a ADA, a XLM, a ZRX, deixa eu tentar lembrar outra agora. Bom, não estou me lembrando agora uma outra que foi anunciada, mas você vai pegar essas moedas. E por que as benditas, as altcoins, como a TRX, não estão acompanhando efetivamente esse movimento? Aquilo que eu falei, se elas não têm notícia, não tem porquê as pessoas segurarem, então as pessoas vão vender. Então, que horas que as pessoas vão começar a voltar para as altcoins? Quando o Bitcoin ele terminar de fazer o movimento dele, quando ele terminar de ter essa perspectiva de aumento, aí as pessoas vão começar a olhar para as altcoins, porque elas sabem que elas estão em preço abaixo e a tendência é que haja essa migração, né? O fluxo, o mercado é movido pelo dinheiro. Então, onde houver a possibilidade de um aumento de ganhos, as pessoas vão estar fazendo essa migração. Então, se as moedas estão ali embaixo e o Bitcoin está subindo, a tendência delas as pessoas vão continuar vendendo até chegar ali no suporte, até bater no máximo ali. E aí, quando o Bitcoin chegar lá no topo dele, que ele começar a realmente corrigir, as pessoas vão migrar, elas vão correr. Isso está bem explicado lá na ideia.
A gente vê isso acontecer, a gente viu isso acontecer no final de dezembro e no início de janeiro, que foi quando o Bitcoin começou o primeiro período corretivo dele, que as pessoas fizeram essa migração. A gente teve altas imensas ali da ETH, a gente teve altas da NEL, que também praticamente dobrou, ela saiu de 43, bateu ali no 130, então foi um ganho muito maior do que 100% para quem fez o HOOD, né, quem segurou ali bem, foi um swing nem tão longo assim e deu bastante resultado, e para outras moedas também. E outra coisa que você vai observar são moedas que estavam ali, que elas bateram ali no suporte, e aí quando chegou no suporte, as pessoas viram uma boa oportunidade e começaram a fazer as entradas, né? E qual um outro problema desse momento? É a bendita da volatilidade. Você vai ter moedas como a Tron, que são moedas que teoricamente têm um bom volume, tendo volumes ínfimos. Aqui você vê 718K, sendo que antigamente você pegava aí, vamos pegar aqui, ó, você tinha 9 milhões, 1 milhão, até em períodos baixos aí, 2 milhões, 3 milhões, entendeu? Então, você desceu completamente o volume das moedas. A Tron ainda pega um exemplo que é de um volume bom, mas você vai ter moedas aí que você vai fazer, às vezes, compras ou vendas de 1 ou 2 Bitcoin que vai jogar o preço para baixo. Você faz, uma pessoa com 10 Bitcoin, por exemplo, consegue descer uma variação aí de mais de 10% numa moeda, se ela fizer uma venda completa no valor de mercado. Então, qual o problema que isso traz? Além da possibilidade de você ter flutuações muito grandes, né, uma volatilidade muito alta, quem trabalha com stops nesse tipo de momento acaba tendo um grande problema, porque é muito fácil você bater um stop. Se você coloca uma ordem de stop aqui, por exemplo, vamos botar 510, isso daí é um exemplo que eu estou dando agora, porque está aqui nesse suportezinho aqui, nada impede de haver ordens aqui jogando esse preço abaixo e depois subindo. Isso a gente viu com a ADA ontem, né? Vamos pegar aqui o que aconteceu com essa moeda ontem. Tá no período de 5 minutos, tá certo, tá certo. A gente teve ali uma alta da moeda, e aí depois ela teve um candle que jogou lá no 23. E isso coincidiu que eu havia até recomendado um stop em 23. E o stop foi batido. Mas assim, algo completamente rápido. Eu não estou nem conseguindo achar aqui. Deixa eu ver se foi isso. Não. Vou botar em uma hora que vai ficar mais fácil de encontrar isso aqui. Olha aqui. E exatamente esse candle. Ele desceu até 23, que por acaso foi a bendita da ordem que eu havia colocado. A gente passa aqui em cima. Você vê que foi exatamente o fim foi em 23. Buscou a ordem e subiu novamente, como se nada tivesse acontecido. Por que isso acontece? Por causa da alta volatilidade, por causa da movimentação do mercado. Não tem como se proteger disso daí. Ou você deixa com o stop muito baixo, joga o stop lá no suporte, ainda assim com risco, ou você deixa sem stop. É um risco? E bem grande. Então, o que eu posso falar para vocês nesse momento é que o momento agora é um momento de dominância do Bitcoin. O Bitcoin ele vai subir até resolver perder volume de correção. No momento que ele perder esse volume de correção, as pessoas, o volume ele vai migrar, né? As pessoas, o volume são a mesma coisa, então elas vão migrar para as altcoins que estão mais baixas, e quando isso ocorrer, o preço delas vai começar a subir. E aí, quando o preço delas chegar a determinado ponto e a correção do Bitcoin se encerrar, aí voltamos ali a escalada do Bitcoin. Por que o Bitcoin está subindo tanto? Tem várias suposições. Quem acompanhou as últimas ideias viu que assim já era esperado. Primeira coisa, por conta do encerramento da CME
agora em julho. A liquidação, que é quando as pessoas recebem, foi no dia 5. Então, quem apostou no valor baixo do Bitcoin, vamos botar ali que apostou entre 6.500, 6.700, recebeu o valor da aposta, e a CMA trabalha com 5 vezes o valor da aposta. Então você recebeu 5 vezes o que você apostou. Não é bem assim, eu não vou conseguir explicar exatamente como funciona, isso daí é uma explicação básica, porque eu não trabalho com contratos futuros, nem tenho interesse de trabalhar com isso. Mas é basicamente isso. Só que, qual que é o X da questão? As pessoas não recebem em BTC. Se ela apostou 1, ela não vai receber 5 BTC. Ela vai receber o valor equivalente em dólar. Então, se ela apostou o equivalente ali a 100 mil dólares, ela vai estar recebendo 500 mil dólares. Para ela fazer uma aposta novamente, para fazer uma reentrada nesse mercado, ela vai ter que efetivamente comprar Bitcoin. Então, como aconteceu em abril, que a gente teve aquele estouro de 6 mil para 8 mil, a gente teve um estouro também agora de 6 mil para 7.500, 7.800, que é a faixa que a gente está batendo agora, né? Na verdade, a gente está ali nos 7.300, mas enfim, a gente está variando ali, 7.800, 7.300, dentro dessa faixa. A variação entre 7.800, 8.000 e 7.000 é esperada, né? A gente fazer essa correção aí entre os dois. Outro motivo da subida de preço, da escalada de preço, é a suposição da ETF do Bitcoin está compondo esse mercado. Essa suposição é uma suposição ainda, não tem nada confirmado, tem até o dia 10 de agosto para isso ser resolvido, porém, a gente vê que o preço do Bitcoin e o volume de venda ele já caiu muito, então a gente está com uma boa tendência aí pela frente, não tem nada, isso aí ninguém vai poder afirmar, que possa falar assim, não, o Bitcoin agora vai subir até 60 mil, 30 mil, 50 mil, não tem como afirmar isso. O que a gente pode dizer é que ele está numa tendência boa, o preço está acompanhando uma boa tendência de volume, tem um otimismo muito grande no mercado para poder acompanhar o Bitcoin. Então, se fosse falar do longo prazo, a gente está num momento bom. Pode se converter em um momento ruim? Pode. A gente pode testar ali a zona dos 8 mil. Isso daqui pode ser visto aqui. Ai, demora. Se tem uma coisa que eu gostaria de fazer é acertar esse site do TradeView, que é pesado. Mas o que pode acontecer aqui no Bitcoin? Se vocês repararem, a gente segue uma linha de tendência. Tá, não precisa ter um gráfico do Bitcoin em cima do Bitcoin. A gente segue uma linha de tendência de queda de preço. E essa linha coincide aqui com a batida nos 7.600, no 8.000, né? Ou seja, quebra de 8.000. Se a gente não conseguir efetivamente quebrar isso daqui, e o que eu digo quebrar isso aqui não é simplesmente quebrar 8.000, é quebrar 8.000 e a gente conseguir crescer aqui acima da MA e chegar ali 9.000 e 10.000, a gente pode voltar a uma tendência de baixa e descer, e dessa vez, aí, antes eu não era a favor de que isso pudesse acontecer. Mas se não houver força efetivamente para a gente quebrar essas barreiras, a gente pode voltar sim ali uma zona de 4.800, de 5.000, só nesse caso. Mas como eu disse, a tendência agora está bem otimista. Vocês veem a variação de volume, a gente teve realmente um breakout, e o breakout foi um breakout positivo, foi um breakout de variação positiva. Então a gente teve esse breakout, a gente teve um declínio de volume, apesar da gente não ter conseguido quebrar aqui, mas o declínio de volume não conseguiu, ou seja, a gente não está com volume de venda, as pessoas estão ainda mantendo o volume do Bitcoin, isso é bem positivo, isso é bem otimista, tá bom? Então, só resumindo aqui no que a gente foi falado, a gente falou do otimismo do mercado, né, da projeção boa que a gente tem do Bitcoin. Se ele seguir essa projeção, a gente pode chegar aí nos 60 mil, nos 30 mil, mas isso aí ninguém pode afirmar nada. Eu prefiro ir pelo price action, pelo momento do que a gente está. Então, no momento, a gente também é otimista, então vamos seguir assim. Se mudar, a gente é obrigado a mudar de opinião. A gente não vive aqui de torcida, né? Vamos ser realistas. Por outro lado,
a gente tem também o lado das altcoins, que no momento estão em baixa, mas a gente tem uma projeção boa assim que o Bitcoin iniciar o período corretivo. E também falamos da volatilidade das altcoins nesse momento, que principalmente quem está utilizando stop vai ter maus bocados aí para colocar stop. Então, é assim, quer fazer day trade? Faça. Fica de olho ali numa ferramenta de volume, como o Pivobot ou qualquer outro que você tiver. Fica de olho nas moedas, escolhe uma moeda ou outra ali para botar um alarme, botar alguma coisa assim. O TradingView ainda fornece. É um alarme? É. Mas você também tem a opção de estar utilizando uma assinatura gratuita aí por um mês, testando vários alarmes, também ajuda nesse momento. É um momento que para day trader e scalper é bom. E por outro lado, para quem está fazendo swing, é um momento de bastante cuidado, porque stop aí vai ser disparado com força e com muita facilidade, porque qualquer ordem aí de poucos BTCs podem fazer esse stop ser disparado não. Tá ok? Um grande abraço a todos e espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tiver, a gente está disponível lá no Telegram para tirar as suas dúvidas e para bater um papo também. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.